Boa noite, a graça e paz a todos vocês. Amém. Quer dizer que, acima de tudo, estou muito feliz, mesmo com as dificuldades, né, porque hoje eu vou ser usado e ser um instrumento de Deus. Amém. Amém? Quantos aqui são instrumentos de Deus? Amém. Eu vou um pouco mais além. Quantos aqui são instrumentos da misericórdia de Deus? Amém. 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 Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo 5, versículo 2. O título dessa ministração é Instrumento de Misericórdia. Esther 5, 2. Amém? Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Estendeu para Esther o cetro de ouro. Meus queridos, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse pequeno versículo, teríamos que estar averiguando ali no capítulo 4, versículo 11, que fala com relação à lei que existia perante ao rei. Ninguém poderia se adentrar ao pátio sem ser convocado, sem ser convidado pelo rei, certo? Esther, ao perceber, ela foi uma pessoa de ousadia, ela teve coragem. Esther alcançou o favor do rei. E você, quando vai para uma batalha, você se prepara assim como Esther se preparou? Amém. Se a gente observar ali no capítulo 4, versículo 16, fala que Esther, ela teve um preparo. Simplesmente Esther ela não chegou e falou, eu vou lá falar com o rei, pronto, porque eu sou bonita, porque eu estou adornada. Esther, ela se preparou. Ela pediu para que o seu povo, o povo judeu, se preparassem, que orassem por ela, para que jejuassem por ela, porque aquele era um momento crítico, onde ela se colocaria em um momento de risco. Para quê? Para obter a misericórdia do povo judeu, assim como a misericórdia propriamente dela também, certo? Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam, por muitas vezes, queremos se colocar em obstáculos, em dificuldades, mas não estamos se preparando. E Esther se preparou e foi um instrumento de misericórdia. Assim como vocês devem conhecer a passagem de Esther também, que fala sobre Mordecai, o tio, propriamente dito, de Esther, que também foi um grande instrumento de misericórdia perante a vida de Esther, porque Esther acabou perdendo seus pais, e acabou sendo que Mordecai ficou como, como o pai praticamente dela. Temos também o rei Assuero, que basicamente também foi um instrumento de misericórdia perante a vida de Esther, mas principalmente perante a vida do povo judeu, que também se colocava como entre a morte. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha vida também. Talvez hoje vocês me vejam com terno, com gravata, certo? Bonito, barba feita, cabelo cortado. Mas se eu vou retroceder um pouquinho, não muito, bem pouco, sobre a minha vida, eu fui uma pessoa que recebeu um instrumento de misericórdia muito grande. Algum tempo atrás, eu posso compartilhar com vocês que eu vivi na miséria de uma droga, da drogadição, vivi na miséria como um andarilho. Eu vivi na miséria, perambulando pelas ruas, pedindo, roubando, furtando, usando droga, bebendo. Isso foi 10 anos da minha vida, no qual eu perdi toda a confiança dos meus familiares, perdi a confiança da sociedade em si,
Perdi a confiança perante os meus pais, os tios, enfim, eu perdi a confiança de tudo que me rodeava, devido aos meus atos, certo? Como eu falei para vocês, isso durou aproximadamente uns 10 anos que eu vivi em função do crack, perambulando pelas ruas como um andarilho. Sabe essas pessoas que vocês olham aqui passando pela rua, que vocês falam, esse aqui não vai ter mais jeito? Vocês sabem, essas pessoas que vocês olham passando pela rua e falam, esse já está entregue, esse aqui não tem mais jeito. Vocês podem olhar essas pessoas e verem eu fui essa pessoa. Aleluia. Só que um dia, quando eu falo que eu não fui no fundo do poço, eu estava no fundo do poço e cavucava mais, cada vez mais. Um belo dia, estava eu dormindo, se eu não me engano, eu estava dormindo numa casa abandonada. Aí eu estava saindo, daí chegou um rapaz e falou assim, cara, isso não é vida para você, meu irmão. Deus, ele tem um propósito muito maior para você, meu querido. Aleluia, Jesus. E eu olhava para ele assim, sabe, sentindo que ele tinha algo para me acrescentar dentro da minha vida. Aí eu falei, mas o que você tem para me dar, para mim? Daí ele falou assim, cara, eu tenho Deus para te dar. Amém. Eu tenho aquele que realmente ele pode fazer com que o impossível aconteça sobre a sua vida, independente se você esteja na rua, se esteja na droga, se esteja se acabando, sabe? Eu vou falar para vocês, eu escutei esse rapaz, e a partir daquele dia ele fez a oração de apelo, eu aceitei naquele momento Jesus como único e suficiente sobre a minha vida, eu aceitei. E a partir daquele dia a minha vida tomou outro rumo. Amém. Só para finalizar essa história, que é tão interessante, naquele dia, passou uma semana e eu fui para uma clínica de reabilitação. Finalizei o meu tratamento. Fiquei trabalhando na clínica. Para quê? Para ser um instrumento de misericórdia sobre a vida daquele que estava chegando. Amém. Aí eu finalizei esse tratamento, trabalhei na clínica, aí comecei a frequentar uma igreja, ir numa célula. Quem que eu me encontro na célula como líder da célula? A bênção do rapaz. Um balanço. Bênção completa. Eu recebi a bênção completa, meus queridos. Assim como Mordecai foi um instrumento de misericórdia sobre a vida de Esther, assim como Esther foi um instrumento de misericórdia sobre a vida do povo judeu, assim como o rei Assuero foi um instrumento de misericórdia sobre a vida de Esther e do povo judeu, assim como esse rapaz, o Richard, foi um instrumento de misericórdia sobre a minha vida, assim como Jesus Cristo é um instrumento de misericórdia sobre as nossas vidas. Deus quer continuar sendo um instrumento de misericórdia sobre a minha vida e sobre a de vocês. Obrigada, Jesus. Assim como a Esther foi ousada e usada, Deus quer que vocês continuem. Assim como foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês: quem é instrumento de misericórdia? Todos aqui são instrumentos de misericórdia. Como foi falado aqui, eu acredito que eu não preciso fazer apelo de quem vai querer aceitar Jesus Cristo, porque todos aqui não são mais chamados de servos e nem de criaturas, mas sim de filhos, filhinhos amados. Amém? Amém. Eu convido vocês nesse momento a fechar os olhos, colocar a mão no coração. Maravilha do céu. Obrigada, Jesus. E simplesmente Obrigada, Jesus. agradecer a Deus Pelos teus milagres. por você ser um instrumento de misericórdia. Senhor Deus, Obrigada. nesse momento, Pai, sabemos de fato que Tu chamas a cada um aqui de filho, Mas tão bom. filhinhos amados. Deus, queremos que Tu possa, cada dia que se passa,
dar-nos a capacitação, Pai, Sim, ó de Pai. sermos cada vez mais ousados, Sim, cada vez mais ser isso, usados Pai. pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que possamos, Deus, Em nome a cada de dia que Jesus, se Pai. passa, observarmos as pessoas que estão lá fora, Sim, ó Deus. independente, na droga, no álcool, flagelado, Sim. na doença, na inimizade, independente de qual seja o problema, Deus, que Deus possamos ser capacitados diante da Tua presença Sim. para sermos eficientes e trabalharmos cada vez mais com a Tua excelência, Deus. Sim. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Sim. Amém. Obrigada, Senhor. Amém.